Perdão os problemas técnicos aqui, pessoal, para variar. Irmãos, vamos lá. Podem abrir aí as suas Bíblias em Eclesiastes, que é o livro que a gente vai ficar, tradicional dos nossos encontros de sábado. Nesse primeiro momento, quero fazer uma pequena recapitulação com vocês, para quem tiver aqui memória um pouco ruim, como a minha, a gente lembra um pouco dos estudos. Para quem perdeu algum estudo, lembrar de tudo. E, por exemplo, a Stephanie, que não viu nenhum, vai ficar inteirada, porque a gente já estudou em Eclesiastes. Foram aí 7 pregações e 2 bate-papos que a gente fez. Então foram em 9 encontros. E em 9 encontros a gente não terminou o capítulo 3 de Eclesiastes, olha só. Então a gente falou bastante coisa, teve que estudar bastante texto. Assim, ficar aí um pouco assim. Vai iniciar, tá? Agora não vai dar problema nenhum. Agora, começou a dar problema, quer dizer que eu falei demais. Isso que vai dirigir. Para de funcionar, porque para na hora de parar. É 2 sinal, o microfone falhando ou criança chorando. É sinal que a hora. É que não tem criança hoje, aí falhou o microfone e o slide. Irmãos, uma coisa que eu lembrei também, tá dando para ouvir bem? John, o Selma, tá aí atrás, tá dando para ouvir bem? Tá bom. Primeiras vezes pelo computador. Beleza. Alô? Tudo certo? Nada mais eu entendi. A palavra decidida. É isso, irmãos. Então, aqui da lição, resumindo, vamos passar aqui, antes de ir para o nosso texto de hoje, vamos passar, recapitular um pouquinho os últimos encontros, para a gente ver tudo o que aconteceu, para entender o contexto de onde estamos no texto de hoje. Ok, irmãos? Então vamos lá. Livro de Eclesiastes, as palavras do pregador, o filho de Davi, rei de Jerusalém. Então a gente tem um autor do texto que se chama de pregador, parece um personagem que parece ser o Salomão, o rei Salomão. Ele, como se ele incorporasse o rei Salomão. E ele vem e já começa, abre o seu livro dizendo que tudo é vaidade, no versículo 2. Tudo é vaidade. Esse é o resumo do livro de Eclesiastes. Como a gente viu, irmãos, essa verdade ela parece muito pessimista quando a gente coloca os nossos olhos apenas na vida debaixo do sol. Vocês vão se lembrarem, debaixo do sol é um termo que o pregador usa muito, que se refere a todas as coisas que são observadas na capacidade humana. Tudo aquilo que não tem a ver com Deus, é só com o ser humano. O pregador observa que tudo aquilo que tem a ver só com o ser humano é vaidade. Vaidade é aquilo que é vazio, que não tem utilidade, que não tem significado, que não tem valor nenhum. É neblina, é sopro, é aquilo que parece que está ali, mas quando você vai, já não está mais. Essa é a vaidade. E o pregador diz que tudo é vaidade. Então, no capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 11, na nossa primeira pregação, a gente viu que o pregador, ele viu a vida, ele entendeu que a vida não se trata de nascer e morrer, uma linearidade, não é uma coisa linear. Na verdade, a vida é muito maior que tudo isso. A vida é cíclica. E a natureza não depende de nada do ser humano. O mundo não depende de nada do ser humano. Não importa o que a gente faça. Aqui ele diz no texto, versículo 7: os rios correm para o mar e o mar não se enche. Versículo 8: todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver e os ouvidos se enchem de ouvir. Então a vida, a gente pensa que está indo,
Chega no fim e a gente fica, tá, e agora? Falta alguma coisa, sempre falta alguma coisa. E o ser humano não consegue resolver essa falta. E aí no versículo 12 o pregador fala, então beleza, eu sou pregador, sou rei de Jerusalém, eu quero me dedicar a entender a vida, quero compreender essa vida, porque não é possível que tudo é vaidade, tem que ter alguma coisa além disso, tem que ter um sentido. Então o pregador começa a busca por dar sentido à vida, em outras palavras, redimir a vaidade, ou seja, converter a vaidade, resolver a vaidade no seu próprio coração. Porque quando as coisas são vaidade, reflete que existe uma vaidade dentro do coração, que existe no ser humano uma vontade que nunca é satisfeita. E aí o pregador fala assim, então beleza, vamos ver se está satisfeita mesmo, vou experimentar tudo. Então no capítulo 1 ele foi ver o conhecimento, mas o conhecimento trouxe para ele um pouco de entendimento sobre a vida, mas não foi suficiente. Então no capítulo 2 o pregador vai atrás dos prazeres, e aí com os prazeres o pregador ele realmente encontrou alegria durante a sua vida, enquanto ele tinha o prazer, mas depois que o prazer ia embora, o que acontecia? A tristeza voltava, a angústia voltava, e ele concluiu, não, o prazer também não dá, o prazer não é suficiente, o prazer também é vaidade. Então continuando no capítulo 2, versículo 12, ele vai dizer, então, já que não deu o conhecimento, já que não deu o prazer, vamos para a sabedoria. E a sabedoria, irmão, a sabedoria, ele diz, nossa, a sabedoria ilumina o caminho, é luz para o sábio, ela faz a gente enxergar a vida. Então, show de bola, a sabedoria é muito boa para viver a vida, mas, de novo, não adiantou nada. E aí o pregador finalmente ele dá um nome para aquilo que impede o conhecimento, que impede o prazer, que impede a sabedoria de fazer sentido. Aquilo é a morte. É a morte. Versículo 16. O sábio morre do mesmo jeito que o tolo. É nesse ponto, irmãos, que a gente entende realmente o quão grave foi o pecado de Adão. Quão grave foi a queda. Porque com a morte, aquilo dentro do ser humano, que era para dar uma vontade de buscar a Deus e de ser eternamente satisfeito com a eternidade que é o próprio Deus, isso, irmãos, se torna motivo de angústia, porque o ser humano agora está morto, e morto ele tem um tempo limitado nessa terra, ou seja, ele não pode aproveitar de tudo. Não só tem um tempo limitado, mas ele tem um acesso limitado às coisas da terra, porque ele não tem mais acesso a Deus. E esse é o motivo de toda a angústia do pregador, porque o pregador, usando só a razão, sem a fé, ele vê tudo isso, mas ele não entende. Tudo que ele entende é que falta sentido. O conhecimento, o prazer e a sabedoria possuem um pouco de Deus, possuem algo bom, algo digno, mas se aquilo for o objetivo da vida dele, não vale a pena. E aí então o pregador tenta juntar tudo isso no trabalho, ou seja, usar o conhecimento, prazer e sabedoria não só para ele mesmo, mas para produzir alguma coisa e deixar alguma coisa deste mundo. Mas aí ele percebe, cara, também é vaidade, porque o que eu fizer não vou levar para o céu, o que eu fizer vai ficar no mundo. Nem sei se quem usar o meu trabalho vai usar do jeito certo, nem sei se para quem eu deixar o meu trabalho vai ser alguém que mereceu. Então, ele diz novamente que tudo é vaidade. E isso, irmãos, foi o que a gente estudou nas nossas 4 pregações. 4 pregações. E foi o pregador em busca da alegria. A parte 1 foi o conhecimento, depois o prazer, depois a sabedoria e depois o trabalho. Por fim, irmãos, no final da sua busca, no versículo 24 do capítulo 2, todo o livro de Eclesiastes muda o tom. O
livro que era para ser pessimista, que era para ser triste, que era para falar de um homem que não tem satisfação em nada nessa vida, muda, porque o pregador para de olhar para a vida debaixo do sol e coloca os seus olhos para além do sol. Ele começa a olhar para aquilo que está acima, para aquilo que está no céu. É nesse momento que Deus entra na equação e tudo muda. Tudo muda. Ele diz que o comer, o beber e alegrar-se com o seu trabalho vem da mão de Deus, pois separado de Deus ninguém pode se alegrar. Irmãos, essa é a resposta que o pregador tanto procurava. Ele finalmente encontrou aquilo. A vontade satisfeita no coração dele, a vontade só é satisfeita, a vontade que ele tem em seu coração só é satisfeita em Deus. É isso que ele entende, é isso que o deixa tão alegre. É por isso que no capítulo 3 ele começa a falar sobre outra coisa. Ele começa a dizer que tem tempo para tudo, porque ele entende que agora tudo vem da mão de Deus. Tudo faz sentido. Até a angústia que ele sentia enquanto não via Deus fazia sentido, pois levou ele a buscar a Deus. E então, do versículo 1 ao 8 do capítulo 3, ele vai dizer que tem tempo para tudo, porque agora ele vai começar a parar de olhar para as coisas na terra, mas olhar para o agir de Deus. E aí é do versículo 9 ao versículo 15 que ele vai falar sobre a providência divina. Ele vai falar sobre como Deus fez tudo perfeito, mesmo que o homem não entenda, é tudo perfeito, é tudo bom no seu devido tempo. A própria angústia do ser humano é boa, porque tem um propósito diante de Deus. Essa vontade que não é satisfeita nas coisas é dada por Deus a nós, para que a gente só seja satisfeito em Deus, para que a gente não se contente com as coisas que são só resquícios de Deus. O conhecimento, o prazer, a sabedoria, o trabalho, são coisas que manifestam um pouco de Deus, mas se essas coisas são o seu objetivo de vida, você vai fracassar, você vai ser insatisfeito, você vai ser frustrado, assim como foi o pregador. Só não é frustrado aquele que não tem a coragem de olhar para a sua própria vida. Porque quando a gente, enquanto ser humano, faz a mesma coisa que o pregador, ou seja, quando a gente olha para a nossa própria vida e considera tudo, a gente vê que é vaidade. E só faz sentido diante de Deus. Foi isso que a gente viu, irmãos. Foi isso que a gente estudou. Foi tudo isso que a gente contemplou no texto de Eclesiastes. E hoje, vamos finalmente terminar o capítulo 3, analisando um pouco mais das coisas. A gente terminou a nossa última pregação vendo que a providência divina é a única redenção de nossas vaidades. Ou seja, a busca da alegria deve terminar na cruz, no sacrifício de Cristo, que faz tudo isso ter sentido. Porque é aquilo que nos desconecta outra vez com Deus, é aquilo que supera a morte que era o inimigo derradeiro do pregador. Em cada capítulo, cada versículo até agora, até o capítulo 3, cada versículo era pura frustração, pura vaidade, culpa da morte que veio do pecado. Mas Cristo Jesus supera a morte, a gente pode ter acesso outra vez a Deus. Então, Deus é a alegria que retira a nossa vaidade, nos capacita para vivermos com Ele por toda a eternidade. Mas, irmãos, se o pregador já encontrou a resposta, sobre o que resta pensar? Bem, com isso em vista, ele vai olhar agora com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de carinho, um pouco mais de atenção nas coisas que não têm feito sentido na terra. Vai tentar dar uma explicação. Irmãos, eu vou pedir para os irmãos que puderem ficar de pé, para a gente retomar um pouco a atenção e fazer a leitura do texto de hoje. Vamos ler Eclesiastes 3, versículo 16 ao versículo 22. E eu costumo pedir para a gente ficar de pé, é só para acordar. Não tem mística nenhuma com isso, é só para acordar. Tá bom? Eu vou ler o texto e aí eu vou fazer uma oração pelo texto e a gente continua
entendendo o que é que o pregador tem ainda a dizer para nós. Não acabou não, foram só 2 capítulos, gente. Tem 10 capítulos ainda, tem muita verdade para a gente. Vamos lá. Eclesiastes 3, versículo 16. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça havia mais maldade. Então eu disse a mim mesmo: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Eu disse mais: isto é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o mesmo que acontece com os filhos dos homens, acontece com os animais. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O ser humano não tem nenhuma vantagem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó voltarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra? Assim percebi que não há nada melhor para o ser humano do que desfrutar do seu trabalho, porque essa é a sua recompensa. Pois quem me fará voltar para ver o que será depois dele? Senhor Deus, no momento, Pai, muito obrigado pela tua palavra, que o Senhor fale através de mim, apesar de mim, e que a tua palavra não seja verdadeiramente dita, que não seja a minha voz, mas a tua voz pelos nossos ouvidos, aos nossos corações, que a gente possa compreender um pouco mais de ti esta noite. Por glória e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos, podem se sentar. Isso, Pai, irmãos, é um pouco a dinâmica agora de Eclesiastes. Eu sei que eu consegui, eu mesmo fazendo um estudo, até aqui, até o versículo 15 do capítulo 3, Eclesiastes diz assim, uma linha reta, bonitinha, por mais que ele faça uma volta ou outra, tem bastante lógica. A partir de agora, o pregador parece que volta a alguns temas que parecem redundantes, parece ser desconexo. O capítulo 5 e o capítulo 7 parecem provérbios de repente. Então, vai começar a mudar um pouco. Mas então, vamos tentar nos situar. Carol, pode passar? Irmãos, tentei resumir. Eu gosto de dar os títulos para nossas pregações. A gente viu até agora 5 capítulos do pregador em busca da alegria, e agora este é o 3º capítulo do pregador entendendo os propósitos debaixo do céu. Ele já falou sobre o tempo comum, já falou sobre o tempo extraordinário de Deus, e agora ele volta a falar do tempo comum, que é a vida debaixo do sol, mas ele vai falar sobre o tempo mau, porque ele fala especificamente sobre a maldade. E agora que ele já falou sobre a providência divina, ele fala sobre o julgamento divino. Os irmãos vão entender por quê. Carol, pode passar mesmo. Irmãos, esse texto aqui de agora vai dizer o seguinte para a gente: a maldade imperar neste mundo, ou seja, a maldade reinar neste mundo, nos lembra de que a humanidade merece julgamento e carece de salvação. E a morte derradeira é o único destino daqueles que não buscam redimir suas vaidades em Deus. Essa é a mensagem desse nosso texto. Pode passar, Carol. Irmãos, vamos aí, nosso jeito padrão de estudar esse texto, versículo por versículo. Versículo 16, o pregador ele volta a olhar para a realidade debaixo do sol. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma observação no versículo 16. A partir do versículo 16, depois do versículo 17, ele começa a fazer seus comentários com base nessa observação. Então, aqui versículo 16: vi ainda, ou seja, Paulo, vi ainda, outro tópico, vi, é algo que eu realmente observei. Então, um pregador muda o tópico para falar sobre alguma coisa que ele realmente observou, ou seja, ele viu na prática. Por mais que ele não dê exemplos práticos aqui, ele só fale que reinou a maldade, ele viu os exemplos práticos disso. Ele diz o seguinte: no lugar do juízo, maldade; no lugar da justiça, mais maldade. E aqui justiça seria a questão realmente jurídica
em termos de governo, em termos de lei. Então, a justiça, né, a lei, ele viu a lei ser regida pela maldade. Então, ele viu a corrupção. Quando ele diz juízo, ele fala sobre o caráter. Então, ele viu as pessoas defraudando seus próprios caráteres. Ele viu as pessoas agirem de modo imoral. Ele viu a maldade na vida humana. Ele viu a maldade. E com base nisso que ele observa, no versículo 17, ele comenta: então, o pensamento jurídico, ele é desvirtuado diante da maldade do homem. E o caráter, ele deixa de existir, porque as pessoas são más, elas não se preocupam mais com a moral, com o caráter. E aí, então, diante dessa observação, pode passar, Carol, no versículo 17, ele faz o seu primeiro comentário. Basicamente, ele diz que os ímpios e a maldade precisam ser julgados. No versículo 17: então, disse a mim mesmo. É um pouco engraçado, ele disse a mim mesmo, mas isso é uma forma dele dizer: eu refleti, né? Eu pensei, refleti e concluí. O que ele concluiu? Deus julgará o justo. É interessante, não é só o ímpio que será julgado, o justo também. Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito, para toda boa obra. Capítulo 9, versículo 1, ele também diz, ele diz assim: tenho refletido sobre todas as coisas e concluí o seguinte: os justos e os sábios estão nas mãos de Deus, se é amor ou se é ódio, ninguém sabe. Então, de novo, ele traz essa linguagem de que o destino final está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. Mas qual que é a peculiaridade desse texto que a gente está estudando agora? É que Deus, ele não vai passar pano para nada, não vai deixar passar nada, não vai fazer pente fino para ninguém. Nada vai errar, não vai ter um erro, não vai ter uma pessoa sendo punida injustamente, nem uma pessoa sendo salva injustamente. Deus vai ser justo. Por que o pregador está pensando nisso? Porque no capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 15, ele observou a perfeição de Deus no plano da criação. Mas agora ele também vai observar a perfeição de Deus no final dos tempos. Ele começa a pensar o que vai ser da humanidade diante da providência divina, diante da maldade. O que vai ser a humanidade no final? Porque eu sei que tem um tempo, se tem um tempo bom para tudo, tem que ter um tempo de julgamento. Por isso que ele diz: Deus julgará. Porque a explicação: há um tempo para todo propósito. Essa é a conclusão, irmãos. Se a gente crê nesse Deus que é perfeito, que é providencial, ou seja, que providencia as coisas, a gente acredita que ele vai fazer justiça. Mas tem estudado com um pastor nos domingos de manhã, nas bem-aventuranças, a gente vê que Deus fala dos pacificadores, Deus fala dos que buscam a justiça. A gente, por mais que a satisfação de ver Deus realmente aplicando o seu juízo e botando ordem na casa, a gente não veja isso agora, como os judeus na época de Jesus não viram Deus trazer o reino político na época. Eles queriam ser libertos do povo dos romanos. Eles não tiveram essa satisfação. O pregador também não teve a satisfação de ver os ímpios pagando o preço. Pelo contrário, ele tem muitas vezes o oposto. Mas ele acredita, ele tem certeza, porque ele sabe que Deus faz tudo certo. Então ele sabe que vai chegar a hora do juízo. Do mesmo jeito que Abraão, vou abrir aqui, precisa melhor, irmãos. Gênesis 18. Abraão diz uma coisa muito pertinente. Gênesis 18, 25. Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti será que o juiz de toda a terra não faria justiça. O pregador de Eclesiastes vai observar que Deus mata no momento agora, presente, tanto o justo quanto o ímpio.
E às vezes o cara que faz maldade está sendo recompensado. E quem busca a justiça de Deus está sendo maltratado. Mas isso não abala o pregador, porque ele tem certeza que Deus vai fazer a sua justiça. E o detalhe é que ele diz: não só o ímpio vai ser julgado, mas o justo também. Perguntou aos irmãos: quando os justos foram julgados? Na cruz. A obra de salvação é perfeita porque Deus cria uma estrutura lógica, irmãos. Não é um estalar de dedos, não é mágica que Deus faz. Deus teve que matar o próprio filho para isso fazer sentido. Porque todo mundo merecia o julgamento do inferno. Porque todo mundo estava morto. O julgamento do inferno, que não é aplicado em nós, cremos, foi aplicado em Cristo Jesus. Esse foi o cálice que ele teve que aguentar. Nenhum pecado passa impune. Durante o Antigo Testamento, Deus fez sim vista grossa para os pecados, para que em Cristo Jesus tudo fosse resolvido. Aliás, irmãos, as coisas vão ficar um pouco complexas, mas Deus não fez tanta vista grossa no Antigo Testamento, porque os textos lá de 1 Pedro e alguns outros também dizem que Cristo Jesus foi morto e crucificado antes da fundação do mundo, antes da criação, antes de próprio Adão ter pecado. Cristo já havia sido crucificado para que o plano de Deus fosse bem executado. Por isso que Deus é providencial, irmãos, por isso que Ele é perfeito, por isso que os planos dele são perfeitos. Ele tem um tempo bom para tudo, porque Deus fez isso tão bem que Cristo Jesus foi sacrificado antes da fundação do mundo. A gente não consegue entender muito bem isso, mas isso é para explicar como Deus é justo. Como Deus é justo. Ok, esse é o primeiro comentário. Agora pode passar. Que agora tem um segundo comentário. Que ali é um comentário que humilha. Ele diz assim: disse ainda comigo, ou seja, mais uma reflexão. Versículo 18. Eu disse mais, né? Outra coisa que ele está acrescentando. Isto é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Tem uma ênfase aqui nas conjunções, porque é muito importante a gente entender a lógica eclesiástica. Ele diz assim: isto é por causa dos filhos dos homens. Uma outra forma de traduzir é por causa dos filhos dos homens que Deus está deixando bem claro para eles, de modo a verem por si mesmos que são meros animais. Irmãos, aqui o pregador fala da providência divina, só que do outro ponto de vista. Ele fala sobre o ponto de vista do livre agir do homem. Que o homem, na sua maldade, ele é livre. A gente não é robôzinho, a gente toma as nossas decisões, somos livres. Somos livres para tomar as nossas decisões. Mas Deus, Ele é soberano sobre isso. Por quê? Porque na nossa liberdade, de modo geral, ou seja, na liberdade do ser humano, ele escolhe a maldade e não Deus. E quando ele escolhe a maldade, ele realiza a própria justiça de Deus. Porque quem sofre com a maldade? Os próprios homens. Por isso que o pregador diz: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove. Ou seja, a maldade, que é a vontade humana, é coisa de Deus. Não que Deus seja quem faz a maldade por nós, mas Deus, Ele não sai, o plano dele não sai do controle quando a gente escolhe se desviar dele. Pelo contrário, a gente só realiza os planos dele. A gente só realiza os planos dele. Olha como isso é pesado. A nossa maldade acontece, e quando acontece, é julgamento de Deus. Então, sabe toda essa maldade que o pregador viu? A lei, a maldade do caráter,
Tudo isso é para julgar os próprios homens, para que eles vejam que são como os animais. Em que sentido como os animais? E aí é o que ele vai continuar dizendo para a gente. Nós somos como os animais, não porque os animais são imagem de Deus, como a gente, mas porque os animais, eles são meras criaturas e estão fadadas à morte, assim como nós. Então, a maldade reinar na terra aponta para a morte. E a gente olha que a gente é que nem um animal. Isso é humilhante porque a gente, enquanto ser humano, pensa que é superior, pensa que pode tomar o nosso próprio destino, pensa que não olha para Deus. A gente não olha para Deus e quer viver a nossa própria vida. Mas aí o pregador vai falar assim: gente, a maldade que acontece é só para a gente ver que a gente não é tudo isso. A gente é que nem um bicho. A gente simplesmente morre. E o nosso maior esforço é pura maldade. Isso é para humilhar o homem, para jogar lá embaixo, para falar assim: você não consegue, você não consegue. E o mundo está destinado à ruína se for depender de você. Sem fé, irmãos, nosso destino é o mesmo dos animais, a morte. É isso, esse é o segundo comentário do pregador. Primeiro ele diz, vai haver juízo. Depois ele diz, se você não acredita nisso, se você não olha para cima do céu, você vai para o mesmo lugar que o bichinho. Você não é nada especial. E aí o versículo 19 ele vai explicar. Deixa eu passar cá, versículo 19, ele vai explicar. O mesmo que acontece com os homens, acontece com os animais. Todos morrem. De novo, quem que aparece? A morte. Irmãos, nós como cristãos, temos que ter plena consciência da morte. A morte tem que ser o contraste que a gente faz quando a gente olha para Cristo. Quando a gente olha para a história de Cristo, quando a gente olha para a história da redenção, quando a gente olha para a nossa própria história, a morte tem que estar bem clara. Porque se a gente não entende que estávamos mortos, a gente não entende o quão gracioso é a vida que a gente tem. A gente não entende o nosso batismo, a gente não entende nascer de novo. A gente vai ficar que nem Nicodemos, sem entender. Lá em João 3. Como é que nasce de novo? Como é possível entrar no ventre da minha mãe de novo? Não é isso. É enxergar a morte agora, presente. É você, no seu pleno vigor de vida. No caso, o pregador fala para os jovens, então, na juventude, eu estou vivo, estou forte, estou com vigor, tenho muito conhecimento para alcançar, muito prazer para desfrutar, muita sabedoria para ter, muito trabalho para fazer. É para a gente, nesse aspecto de vida, pensando que tem tudo, é para a gente olhar para cima, é para a gente ter uma visão maior e ver que, se depender da gente, o destino não se meter. E não vai importar sabedoria, prazer, trabalho, conhecimento, não vai importar, porque caixão não tem gaveta. Caixão não tem gaveta. A gente não vai levar nada à discussão. Então, irmãos, no versículo 19, ele vai falar que a gente morre, temos o mesmo fôlego de vida. No versículo 20, ele vai ser até mais específico. Vou passar agora. Versículo 20 é até poético. O pregador diz assim: todos procedem do pó e ao pó voltarão. Por que isso é poético?
No versículo 19 ele diz que somos fôlego de vida. Os homens e os animais têm o mesmo fôlego de vida, mas são feitos apenas de pó. Então nós, por nós mesmos, somos, sabe o que? Pó e vento. Pó e vento. O vento que Deus sopra para levantar o pó um pouquinho, o pó caiu depois. Pó e vento. Só pó e vento. A ausência de continuidade marca o fim do contentamento. Do mesmo jeito que a gente vem, a gente vai. É o pregador falando um ciclo de novo. Aqui vivendo parece tudo complexo, parece tudo empolgante, parece que vale a pena viver no prazer como se fosse um objetivo de vida. O ser humano desenvolveu tanto hoje em dia que parece que tem uma carreira, subir, formar, subindo. Parece fazer sentido. Mas irmãos, só pó e vento. Qual é a diferença da gente para o animal? A gente é um ventinho diferente. Mas no final, vai assentar no chão. Do mesmo jeito que subiu. E aí a morte se torna o maior equalizador da vida. Porque se todo mundo morre igual, não importa o quão diferente cada um tenha vivido. Se todo mundo morre igual, não importa o quão diferente cada um tenha vivido. Se essa diferença não for Cristo. Versículo 21, pode passar, cara. Esse versículo 21 meu pai usava para falar assim: filho, como é que você sabe que não vai ter cachorro no céu? Ele já fala assim: quem é o homem para falar que é o homem que vai para o céu e o bicho que vai para baixo? Mas não é esse o ponto aqui do pregador. Aqui ele quer dizer duas coisas. Quando ele fala quem sabe, ele fala duas coisas. Primeiro, ele quer dar a entender que existe uma diferença de tratamento que Deus faz entre o homem e o animal, mas o mais importante aqui é ele falar assim, quando ele diz quem sabe, ele quer falar, cara, que ser humano que pensa no que vai vir depois da morte? É uma pergunta retórica dizendo, ninguém pensa nisso, ninguém tem pensado nisso, ninguém tem refletido sobre isso. Os seres humanos têm vivido em busca do conhecimento, prazer, sabedoria, mas ninguém pensa sobre a morte. E aí quando diz quem sabe, até o termo original dá a entender que é uma expressão que indica ansiedade e desespero diante de uma coisa que beira até impossível, que é saber o que acontece depois da morte. E aí, irmãos, por fim, versículo 22. Fica até um pouco engraçado esse versículo, porque ele parece um pouco. Ele está falando da morte e fala assim percebi que não há nada melhor para o ser humano do que desfrutar do seu trabalho, porque essa é a sua recompensa. Então, irmãos, olha a lógica. Se Deus conduz os eventos terrenos de modo soberano, como a gente viu no começo do capítulo, e possui um propósito ao permitir as maldades, as injustiças humanas, é o que a gente viu aqui, e se Deus também controla o destino do homem, irmãos, a gente não tem muito o que fazer. A gente não tem controle sobre a nossa própria vida. A gente tem controle sobre a vida terrena, sobre a natureza. A gente é pó. Mesmo sendo pó, a gente é agraciado com a capacidade de desfrutar dessa vida.
E aí, então, de toda essa complexidade, o pregador volta com uma coisa tão simples: nada há melhor do que desfrutar do seu trabalho, porque essa é a sua recompensa. Quando ele diz recompensa, ele diz a ideia de participar de coisas boas. Lembra quando eu falei do conhecimento, do prazer, da sabedoria, do trabalho? A gente tem que aproveitar essas coisas. Só que não fica explícito aqui, mas o pregador diz claramente, no versículo 25 do capítulo 2, que essas coisas só são possíveis em Deus. A alegria do comer, do beber, do aproveitar a vida com seus amigos, com a mulher da sua vida, que ele diz no outro capítulo. A alegria de poder ter conhecimento, ter prazer, ter sabedoria, de trabalhar nessa vida, ela só é verdadeira quando essas coisas são só um meio, não um fim. Só um meio. Irmãos, não tenham nada dessas coisas como fins para as suas vidas, como propósitos, como objetivos. Porque o último objetivo nosso, a coisa máxima que todo aspecto da nossa vida reflete, cada movimento que a gente faz busca em último propósito glorificar a Deus. Mesmo sendo pó e vento, a gente é agraciado de forma muito especial, porque somos diferentes dos animais, porque somos imagens e semelhanças de Deus. Recebemos uma dádiva muito grande, que é a dádiva de viver e glorificar a Deus. Os animais glorificam, a gente glorifica com uma adoração que tem o potencial de ser verdadeiro. Tem um potencial, mas para isso, irmãos, a gente tem que olhar para Deus. A gente tem que olhar para a vida acima do céu para poder aproveitar, porque senão a gente fica com a conclusão do versículo 22: quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Não falando assim, os que morrerem vão saber o que está acontecendo na terra. Essa ideia de os espíritos estão vendo a gente aqui. Não dá para saber se quem está no céu, quem está no inferno, sabe o que está acontecendo na terra. Não é isso que o Pedro quer dizer. Ele faz mais uma pergunta retórica, dizendo assim: ele não volta. O pozinho que levantou, na hora que assenta, não sobe mais. Acabou. Foi soprado. E é assim que é a vida. É um estar de Deus, é um soprar do próprio Deus. É um soprar do próprio Deus. A gente podia ser só um pozinho levantado. Os animais são só pós levantados. Mas a gente tem o privilégio de, enquanto está de pé, poder dedicar os nossos corações a Deus, se entregar a Cristo Jesus. E mesmo sendo pó, a vida vai ser extraordinária. Porque a gente é um pozinho com uma característica especial. Além da gente ser imagem de Deus, a gente tem uma vontade dentro dos nossos corações, que só é satisfeita em Deus. Então, irmãos, vou passar a cara. Irmãos, a gente tem que lembrar que a gente tem que olhar para essas coisas do mundo e ficar realmente saco cheio com o ser humano. Fala assim, não tem esperança no ser humano, mas para ele sim tem esperança. Não nele, mas em Cristo. Em Cristo a gente tem esperança. E se a gente não buscar a revelação verdade de Deus, a morte espera a gente. Mas, irmãos, se a gente tiver Cristo Jesus em nossos corações, a morte, ela deixa de ser um destino e passa a ser um convite. Um convite muito bom, por sinal. O apóstolo Paulo, em Filipenses 1, vai dizer: cara, dá até vontade de querer morrer, porque eu vou para o céu. Tão maluco é isso, né? A morte se tornar uma coisa atrativa. Não que a gente queira ir embora logo. A
Não que a gente está insatisfeito, que não gosta da vida, mas porque a gente sabe que vai ser incomparavelmente melhor na glória. Mas o apóstolo Paulo viu, é preciso que eu fique aqui. Tem trabalho para fazer ainda. Sou um pozinho, sou um ventinho de nada, mas Deus me capacitou. A força que eu tenho, o que eu tenho feito, o que eu tenho vivido, é tudo graças a Deus. Porque o que eu faço? Eu só vou de acordo com o vento que me sopra. O sopro é Espírito. E a gente viu em João 3, que Jesus diz: o vento sopra onde quer. O fôlego de vida que dá a vida para a gente é o fôlego de Deus, sopra onde quer, não depende da gente. Então que a gente, mas tem um detalhe: Deus faz de um jeito maravilhoso, que depende da gente no sentido de que a gente tem que participar, tem que aproveitar. O pregador, ele não aproveitou bem direito a vida dele. A gente viu que Salomão teve bons momentos com Deus, mas vacilou bastante também. A gente tem uma oportunidade que ele não teve, que é desfrutar da vida com Deus agora. Cara, pode passar. Irmãos, a morte certa torna a vida temporária, mas não devemos ser mórbidos, tristes, pessimistas, desfalecidos. Pelo contrário, a gente vive debaixo do sol, contemplando a eternidade que reina além do que os olhos podem ver, acima do sol, acima de tudo isso. E a gente vive seguros de que o nosso Deus soberano providenciará o devido julgamento para todos e consertará a sua criação. Irmãos, é isso. Terminando aqui o capítulo, o pregador, ele olha para a maldade e fala: está tudo errado, só Jesus na causa, literalmente. Não tem aplicação mais verdadeira desse ditado, só Jesus na causa. Só pela cruz, só pelo sacrifício de Cristo, que a vida de pozinho levantada vai valer a pena, vai ser muito além, verdadeiramente além. Quem vive sem Deus se engana, achando que está vivendo bem. Mas aí, quando chega na velhice e tudo passa, por que a gente ouve tanta história? Tanta gente que chega na velhice e fala: jovem, aproveita, que passa rápido. Por quê? Porque só durante os momentos que fez sentido a vida deles. A gente não vive essa miséria de vida, a vida miserável, que dura tão poucos anos. A gente tem empolgação de começar a nossa eternidade aqui. Amém, irmãos? Não demoremos para começar as nossas eternidades com Deus. A gente tem a oportunidade agora. Para alguns de começar aceitando Cristo Jesus, para outros de endireitar, voltando para Cristo Jesus, corrigir, endireitar. Que a gente possa verdadeiramente olhar aquilo que está acima do céu, e a gente possa olhar com olhos de fé o Cristo que nos recebe de braços abertos, nos aguarda ansiosamente lá no eterno lugar que nos aguarda, e tem espaço para todo mundo, e é certo que esse é o nosso destino. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado porque o Senhor escolheu se sacrificar por nós, escolheu entregar o seu próprio filho, fazer dele pecado por nós. Senhor Deus, muito obrigado porque foi um sacrifício tremendo e a gente não merecia nada, pura graça. Perdoa os nossos pecados, Senhor Deus, perdoa os nossos tolices, nossas burrices, perdoa o que a gente faz, a gente não entende, a gente não tem noção. Se a gente realmente entendesse, Senhor Deus, a gente não faria. Nos faz aproveitar esse momento agora, Senhor Deus, que a tua palavra foi exposta e a gente tenha compreensão, porque é o teu Espírito que fala nos nossos corações. A palavra só é eficaz graças ao teu Espírito, e ela tem falado, Senhor Deus. Que a gente possa ouvir o teu Espírito, ouvir a tua voz e dedicar os nossos corações a ti, Senhor Deus. Prestar um verdadeiro culto a ti nas nossas almas. A gente possa esperar confiantemente, de modo alegre, com esperança. A gente possa acreditar na tua providência, Senhor Deus. Acreditar que
que o Senhor vai fazer justiça nesse mundo, que as nossas lágrimas não serão em vão, que a maldade vai ser punida, que um dia vai ter só bondade e só alegria para a gente aproveitar. Todos juntos, Senhor Deus, todos juntos, por toda a eternidade. Por isso que eu oro em nome de Jesus, e agradeço enormemente. Amém. Irmãos, essa aí foi a palavra, finalmente terminando o capítulo 3. Pode passar aí para frente. Alguns spoilers agora, para dar um pouco de ânimo. Eu acho que alguns irmãos aí devem estar cheio. Se vocês, mas quando eu falei para a Maria Guarda que eu ia falar Eclesiastes de novo, não me xingou, não cantava mais, foi só uma cantadinha que ela fez, mas ela não cantava mais Eclesiastes. Mas irmãos, vai ter muita coisa boa. Vai ter muita coisa boa, vai ter coisa nova. O pregador agora vai inventar moda, vai fazer outras coisas. Então, vamos lá. Só para deixar vocês empolgados, para vocês quererem continuar vindo para os cultos jovens e dar uma chance para o Eclesiastes, tá bom? Dê uma chance para o Eclesiastes. Não cansa, não se cansa. Capítulo 4, ele vai falar mais ainda sobre os aspectos da vida debaixo do sol. É como se do 1 ao 3 ele fosse um pouco mais generalista, explicando a lógica da vida, e agora ele vai olhar para as coisas específicas para falar, nesse caso, tal, nesse caso, tal. Ele vai falar sobre a opressão, vai falar sobre a competição, vai falar sobre a solidão, vai falar sobre a amizade. Não, mas esse texto sobre a amizade vai ser especial, muito legal que ele vai falar sobre a amizade. Depois, capítulo 5, sobre os votos. Pregador é forte quando ele fala sobre fazer votos, sobre fazer promessas. Ele fala sobre a nossa adoração. São verdades aqui de um jeito magnífico assim. Aí depois ele vai falar sobre a riqueza no capítulo 6. E aí o capítulo 7 é um dos capítulos mais insanos da Bíblia, de verdade. Ele diz algumas verdades muito duras pra gente. E, realmente, mas eu empolgo muito com Eclesiastes, porque a gente não vê o jovem falando dessas coisas, a gente só vê pregação jovem para chamar a atenção de jovem, é só vitória, é só glória, é só centro do coração de Jesus, a gente é só vaso de bênção, né? A gente é só vaso de bênção, a gente esquece os problemas da vida. Então, ler Eclesiastes em tempos de só livro de autoajuda, só alegria, sabe? Só otimismo, não, a gente tem que olhar para as coisas ruins da vida também, não pode ficar jogando debaixo do tapete não, pode ficar passando o pano do pecado não. Tem que ouvir um pouco a voz do pregador, tem que levar uns sopapos da vida assim mesmo e aprender do melhor jeito. Por quê? A gente aprende de alguém que quebrou a cara, que foi o pregador. Ele quebrou a cara, a gente não tem que quebrar a cara, que nem ele. Então, é isso, irmãos. Agradeço a presença de todos. A gravação não é essa. E é isso. São 8h40.